boa noite, graça e paz. Eu cumprimentei alguns outros não. Mas não foi porque eu não quis, foi porque eu não te vi. Amém? Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Que bom que a gente venceu a chuva, né? E veio para a igreja hoje. Porque a vontade de ficar em casa era grande. Diz amém, gente. Eu sei que vocês queriam ficar em casa hoje. Não precisa mentir, não. Quem não queria que essa chuva boa ficar em casa hoje, dormindo? Amém? Mas nós entendemos, nós sabemos quem é o nosso Pai. Amém? Eu quero começar lendo com vocês um versículo que é um dos meus preferidos. Na verdade, é o meu versículo preferido. Tem vários versículos, mas esse é o meu versículo preferido. Que é Efésios 2, 10. Eu vou ler na Almeida, tá? Almeida não, na NLTH. Acho que é isso. Se vocês quiserem colocar igual. Amém? Você abriu? Ou você dá para acompanhar ali? Diz assim: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Eu sempre lia ele em outra versão, e quando eu abri nessa versão hoje, me veio um outro sentido do versículo. E diz assim: foi Deus quem nos fez o que nós somos agora. Ele fala que eu sou o que Deus nos fez, o que Deus me fez, para que eu vivesse aquilo que Ele preparou para mim. Sabe, às vezes depois de um certo tempo, assim, de que a gente é crente, quando a gente deixa de ser menino na fé, quando a gente acha que pode caminhar com as nossas próprias pernas, a gente acaba ficando um pouco orgulhoso e achando que a gente não precisa mais de Deus. A gente acaba... tô falando de mim, tá? A gente acaba achando que eu me basto, tá tudo bem, eu já sei, eu já cheguei aonde eu queria, as pessoas já me conhecem. E não é assim que acontece. Ou não deveria ser assim que deveria acontecer. Independente do tempo que passou, do quanto a gente tem crescido, do quanto de conhecimento a gente tem. Independente de quantas vezes a Bíblia eu já li. Independente de quantos livros eu já li. Eu preciso acordar todos os dias e ter a consciência de quem Deus é na minha vida. Eu preciso acordar todos os dias como se fosse o primeiro e como se fosse o último. E lembrar que sem Deus eu não sou nada. E lembrar que esse versículo, que é o meu preferido, pode cair de uma forma diferente no meu espírito nesse dia. A gente precisa ter consciência de quem Deus é. A igreja, eu vejo que às vezes a gente tem vindo por vir, estado por estar, feito por fazer. Sabe? Para quem que a gente tem feito todas as coisas? Eu tenho feito para agradar os outros ou eu tenho feito para Deus? Eu tenho feito porque eu sei que foi um plano que Deus projetou para mim, ou eu tenho feito apenas para agradar alguém? Para mostrar para alguém que eu sei fazer e que eu posso fazer? A escolha de fazer as coisas do nosso próprio braço é pesado demais. Dói demais. Se a gente escolher viver uma vida de qualquer jeito, para Deus, é para Deus.
Eu não vivo a minha vida para o meu marido. Eu preciso ter consciência disso, que a minha salvação e a salvação dele são independentes. Eu não vivo a minha vida para ele, eu vivo a minha vida para Deus, sendo submissa a ele. Eu não posso ser submissa a ele apenas porque é uma obrigação. Não. Porque se eu viver dessa maneira, eu estou desagradando o coração de Deus. Eu não posso vir para a igreja e cumprir a minha escala apenas para agradar o meu líder. Porque senão eu estou desonrando a Deus. Porque foi Ele que me colocou ali, foi Ele que instruiu aquela pessoa. Eu estou desonrando a Deus. Se a gente escolher viver a vida de qualquer jeito para Deus, do que vai ter valido tudo aquilo que Ele fez por nós? Do que vai valer o preço que foi pago na cruz? Do que vai valer o sangue que foi derramado? Do que foi valer o amor que foi depositado? Sabe, eu não sei se você já leu aquele livro O Amor e o Caminho para a Vitória, mas a última vez que eu tinha lido ele foi em 2017. E esse ano, no meio de uma turbulência, eu falei, eu vou ler esse livro porque senão eu vou deixar de amar. E eu li o livro e aquele livro foi caindo e foi caindo e foi caindo como se fosse a primeira vez que eu estava lendo ele. E aí eu, lembrando das coisas que o irmão Kenneth Hagin passou, eu falei assim, gente, eu não passei nada. Isso que eu estou vivendo não é nada. Nada. E me fez lembrar que independente daquilo que as pessoas façam, eu preciso escolher andar em amor e viver para Deus. Porque não sou eu que vou colher os maus frutos, é a pessoa que vai colher os maus frutos. Se você nunca leu, eu vou te contar um pedacinho do começo do livro, que diz que Kenneth Hagin conta, que ele juntamente com a sua família, ele foi pregar em uma igreja. E ele ia passar 10 dias pregando naquela igreja. E quando ele chegou e para ficar hospedado na casa do pastor, o pastor colocou ele num canto da casa, que ele e a família dele, os filhos deles, ficaram por 10 dias sem comer. 10 dias. Eles ficaram sem comer, as crianças passavam fome, e ele ficou pensando, para quem eu vou ligar? Eu vou ligar para o meu líder, eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para o pastor e vou dizer para ele que eu vou embora. Então Deus disse para ele, você vai fazer aquilo que eu te trouxe para fazer. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não foi lá e falou que não ia mais fazer, muito pelo contrário, ele subia no púlpito e ele dava o melhor dele. E depois ele foi embora. Tempo depois, o pastor morreu. O pastor que hospedou ele morreu. Ele colheu dos maus frutos. Nós precisamos entender que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Independente do que seja. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar discórdia, eu vou colher discórdia. Só vou quebrar o gelo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, nos colocou na posição de filhos, nos fez viver na melhor aliança que poderia se existir, na dispensação da graça, aonde há poder, aonde há cura, aonde há prosperidade, aonde há salvação, aonde há liberdade. A
Aí você vai me dizer assim, tá, mas eu já sei disso. E por que a gente não tem vivido isso? O porquê que a gente tem vivido a nossa vida sem a consciência daquilo que Jesus fez por nós. Como se nós tivéssemos acordado hoje e falasse assim, eu mereço. Por mim mesma. Por eu mesma. Por mim não existe, né? Por eu mesma. Por eu mesma eu mereço tudo isso. A minha própria vida me basta. A minha própria graça, meu próprio sorriso me basta. Por que às vezes a gente está deixando de viver como filho? Para viver como enteado. Porque enteado não tem as mesmas mordomias que filho tem. Porque enteado não tem o mesmo relacionamento que tem com o pai. Existe um preço a ser pago quando nós andamos em desobediência e inconstância. O preço da gente andar debaixo da graça nunca vai se comparar ao preço de ir para o inferno. Salmo 136:1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Se a gente escolher viver uma vida morna, um dia quente e o outro frio, se a gente escolher viver a nossa vida de qualquer jeito, sem excelência, se vestindo de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, sem comunhão com Deus, sem gratidão a Deus, sem louvor a Deus, sem adoração a Deus, sem amor uns com os outros, sem comunhão, sem alegria, vivendo sempre emburrado, vivendo sempre abatido, vivendo sempre de cara feia, murmurando da vida, murmurando de todo mundo, reclamando de todo mundo, arrumando confusão com todo mundo. Eu prefiro sacrificar a minha carne do que viver negligenciando a palavra todos os dias. Do que viver procrastinando todos os dias. Do que viver magoando as pessoas todos os dias. Do que viver não sendo grata o suficiente. 1 João 5,3 diz assim: Porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu prefiro ser filha de Deus do que escrava de Satanás. Eu prefiro esmurecer a minha carne do que realizar os desejos dela. Às vezes a gente quer ser tanta coisa para Deus e Ele só quer que a gente seja filho dele. Ele só quer que a gente ame Ele por quem Ele é. Que a gente não barganhe o amor de Deus. Que a gente não se aproxime dele apenas quando a gente precisa de alguma coisa. Imagina só. Se o seu amigo viesse falar com você só quando ele precisa de alguma coisa. E no dia mal, some. Você ia querer ficar com essa pessoa? Você ia querer ficar com essa pessoa? Vocês acham que Deus quer a gente assim?
eu fico pensando, né? Cara, Deus é paciente demais. Meu Deus. Quer exercer o fruto da paciência. Não é fácil, não. A gente precisa colocar na balança o que pesa mais e o que é melhor. Viver uma vida de excelência, viver uma vida de comunhão, de gratidão, de santidade. Uma vida onde a gente sabe qual é o nosso final. Na verdade, a gente sabe quais são os dois finais, né? Se você não sabe, eu vou te dizer. Ou você vai ficar com Deus, ou você vai ficar com Satanás. Ou é céu ou é inferno. A realidade, ela é dura. E às vezes eu volto lá pro começo. A gente tem tanto tempo de crente que a gente esquece. Imagina se a gente vivesse aquele amor de quando a gente se converteu. Eu não me converti por amor, eu me converti por dor. Foi por pressão mesmo. Entendeu? Lá antigamente, lá na outra igreja que a gente ia, foi por pressão, foi por dor. Eu não tinha nem certeza do que eu estava fazendo. Mas quando eu cheguei aqui, e eu entendi, e eu descobri, eu até pedi pro pastor, deixa eu batizar de novo. Que eu acho que aquele lá não valeu. Eu fui meio obrigada. Deixa eu batizar de novo. Se a gente se lembrasse todos os dias daquele primeiro amor, daquele primeiro dia, aonde a consciência de que a gente não estava mais no mundo, de que a gente não estava mais preso, de que a gente não estava mais sujo, caísse todos os dias na nossa mente, quão bom seria. No nosso espírito, quão bom seria. A gente não pode se conformar com pouco. A gente não pode se conformar com pouca comunhão. A gente não pode se conformar com pouca unção. A gente não pode se conformar com pouca adoração. A gente não pode se conformar com pouco fogo, com pouco poder dentro da igreja. Sabe, eu entendo a Ana. Porque realmente, assim, quando a gente está aqui em cima, a gente fica olhando para as pessoas e é cada cara feia que a gente recebe. Eu entendo ela. Eu entendo ela super. Eu mesma estava quieta, parada ali. Foi pra mim, inclusive. Que às vezes a gente tá aqui em cima, assim, né? Ou tá no louvor, a gente tá ministrando, a gente tá dando aviso. Tem gente olhando assim. Não vai acabar logo o culto? Meia hora de aviso? Mas a gente quer poder, a gente quer correr, a gente quer unção, a gente quer cair, a gente quer levantar, a gente quer receber palavra. Mas de que basta tudo isso? Show? É aquilo que o Gustavo falou no começo, nós não somos espectadores. Primeira João 4:9 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados,
Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Não vamos nos deixar ficarmos satisfeitos. A gente não pode ficar satisfeito com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já faz. A gente não fica satisfeito quando a gente compra uma coisa nova. Quando a mulher compra uma roupa nova, assim, né? Bem bonita. Aí ela vai pra casa, ela chega em casa e fala assim, ai, podia ter comprado a outra também, né? Não é verdade? Aí pra você fala, ai, podia ter comprado outro também, né? E por que a gente se dá com satisfeito com as coisas de Deus? Com coisas eternas? Por que a gente se sente satisfeito em vir e prestar um culto medíocre para Deus? Ah, mas a igreja não está cheia. Não vou falar a palavra. E daí? Quem veio vai receber, talvez, se participar. Quem não veio não vai receber nada. Concorda comigo aqui. Já que a gente veio, então é melhor fazer direito, porque pelo menos não sai vazio. Não é verdade? Pelo menos a gente presta um culto decente. Irmão, não fica pensando não que tudo na minha vida é perfeito, que eu nunca tenho dia mal, muito pelo contrário. Mas o dia mal não pode definir a gente. Tem dias que eu chego aqui e eu falo assim, cara, eu queria estar em casa, debaixo da minha coberta. Não estou com vontade nenhuma. Nenhuma. Mas é uma escolha nossa. É uma escolha minha depois ficar arrependida porque eu não vim na igreja. Os irmãos tudo contando do fogo que desceu, das coisas que aconteceu. E eu ficar lá em casa, ó, chupando a dedo. Posso ver as fotos no Instagram. Bem isso. Poxa vida. Parece que todo mundo resolveu ir para a igreja hoje, menos eu. No dia que eu vou, ninguém vai. Mas no dia que eu não vou, foi todo mundo. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos minutos, nos últimos segundos. E a gente não quer subir vazio. Eu não quero. Porque a nossa vida, né, as nossas recompensas não vão ser somente por obras. Vão ser por aquilo que a gente fez, vai ser pelo nosso coração, pela nossa entrega, pelas nossas decisões, por aquilo que a gente abriu mão. Cara, isso aqui tá me incomodando. Parou. Toda vez que eu fiz aqui tava fazendo barulho, agora não faz mais. A nossa consciência precisa ser gigantesca. Porque eu não quero chegar e Deus olhar para mim e falar bem assim, não fez por quê? Não cumpriu por quê? Ficou fazendo um monte de outras coisas que não era para fazer e não fez aquilo que eu mandei fazer. E aí? A gente vai dizer o que para Deus? Me perdoa. Aí já não vai mais adiantar. Vamos ser aquilo que Deus nos projetou para ser. Vamos viver conforme Ele nos planejou para ser. Vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Ministério de Louvor pode subir. Obrigado, Senhor.
Deus quer nos lembrar todos os dias que Ele nos ama, que Ele está conosco, que tudo que Ele criou foi para nós. A Bíblia fala que a gente precisa ser como uma criança, mas a gente precisa ser também como os animais, como os pássaros. Gente, vocês já viram o pássaro se preocupar com aquilo que vai comer? Você já viu o pássaro acordar chorando? Às vezes quem acorda chorando é a gente, que o pássaro está cantando na janela. Lá em casa tem uma pomba que ela quer fazer ninho na janela do meu banheiro. E ela tenta, ela é perseverante. Eu jogo o galho dela para fora e ela volta com aquele galho. E eu jogo o galho dela para fora e ela volta com aquele galho. Ah, se a gente fosse perseverante como um pássaro. Ah, se a gente vivesse sem preocupação, com a consciência de quem nós somos, com a consciência de quem Deus é, a nossa vida seria muito fácil. Não é à toa que a doença do século é a depressão e a ansiedade. Porque o diabo sabe, assim como eu e você, que Jesus está voltando. E que se ele conseguir levar a mente das pessoas cativas a ele, serão menos um, e mais um para ele. Sabe, eu não estou dizendo que não existe, existe. E precisa ser tratado, e precisa ser cuidado. Mas quando esse tipo de pensamento chegar, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa voltar a nossa mente para Deus, a gente precisa colocar ela cativa à palavra, consciente da palavra. Se a gente não está dando conta de fazer sozinho, a gente precisa chamar um irmão para fazer com a gente. Se a gente não dá conta de orar por nós mesmos, eu preciso chamar alguém para me ajudar nessa oração. Se eu não consigo abrir a minha boca para orar, eu preciso botar uma palavra para mim ouvir, um louvor para mim ouvir. A gente precisa se alimentar daquilo que vem de Deus. Nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque ela não é nossa. Aleluia. Pode ficar de pé. Entregue o seu melhor louvor a Deus. Não por mim, não pela Ana, não pelo Gustavo. Entregue o seu melhor a Deus por Ele mesmo. Porque Ele é na sua vida. Sabe, irmãos, por mais que o seu dia talvez não tenha sido bom, a sua semana não tenha sido bom, mas eu tenho certeza que pelo menos uma coisa você tem para ser grato para Deus. Pelo menos um testemunho que você tem para dar de algo que Ele fez por você nessa